Capítulo 3. Perdão nos relacionamentos humanos. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu. Mas como é difícil. Mário Quintana. Permita-me contar-lhe a seguinte história. Era uma vez um coelhinho que passeava saltitante pela savana africana. Devido ao intenso calor, ansiava por uma sombra, quando finalmente avistou um imenso baobá. Correu até a sua direção e pôs-se a repousar. Começou a observar a grandiosidade daquela árvore que, com seus galhos e folhas, proporcionava uma refrescante sombra. Admirando tanta beleza e sentindo-se grato por aquela sombra, expressou em voz alta: Muito obrigado, baobá, por esta sombra maravilhosa. O baobá, que estava ali há anos, proporcionando sombra a todos os transeuntes e nunca tinha recebido sequer um elogio ou agradecimento, ficou tão feliz que, para expressar seu contentamento, balançou levemente os galhos, agitando as folhas. O coelhinho, bom observador que era, notando que não havia vento algum na região, pôs-se logo a questionar-se: será que o baobá compreende o que estou falando? Será que está tentando se comunicar? E, olhando novamente para cima, indagou: Você compreende o que eu falo? Novamente, as folhas se agitaram em sinal afirmativo. O coelhinho era esperto também. Como estava sentindo fome, resolveu tentar uma provocação. Sua sombra é maravilhosa, baobá. Mas será que seu fruto também é tão maravilhoso quanto você? Na minha modesta opinião, se ele fosse gostoso, não nasceria em galhos tão altos, mas sim bem próximo ao chão, onde todos pudessem prová-lo. Novamente, as folhas se agitaram, ao mesmo tempo em que um fruto se desprendia do galho. Com um certo espanto, o coelhinho aproximou-se do fruto e pôs-se a saboreá-lo. Fartou-se deliciosamente. Agradecido, disse: Puxa, baobá, você é extremamente gentil. Sua sombra é maravilhosa. Seu fruto possui um sabor inigualável. Quais surpresas mais você tem? Foi então que o coelhinho presenciou algo incrível. Após agitar novamente seus galhos, o baobá começou lentamente a abrir as camadas de seu tronco. À medida que as camadas iam se abrindo, o tronco, que na primeira camada era grosso, foi ficando cada vez mais lisinho. De olhinhos arregalados, o coelhinho inebriado acompanhava as camadas se abrindo vagarosamente, até que a última foi um verdadeiro portal, desvendando o paraíso. No interior do baobá havia infinitas pedras preciosas. Surpresa, o coelhinho perguntou ao baobá: Será que eu poderia retirar algumas dessas joias para presentear a minha esposa? As folhas se agitaram, consentindo o desejo. O coelhinho pegou então um anel de safira, agradeceu ao baobá e saiu em disparada ao encontro da dona coelha. Chegando, nem sequer conseguia respirar, de tanto que correu. Com fisionomia totalmente assustada, foi logo pedindo para que ela fechasse seus olhinhos, pois tinha uma enorme surpresa para ela. Ansiosa, colocou as orelhas sob os olhos, à espera da tal surpresa. Ele, então, colocou o anel de safira em cima do sofá e afirmou que ela já podia olhar.
Tão logo abriu os olhos, deu um grito e exclamou: É por isso que você está cansado? Está correndo da polícia! Onde você roubou isto? Decepcionado com a inesperada atitude da esposinha, foi logo lhe contando toda a história. Com ar desconfiado, ela ouvia suas palavras e, após fazê-lo jurar 3 vezes que era verdade, abraçou-o fortemente, agradecendo pelo presente. Ele fez questão de colocar o anel de safira na patinha de sua amada coelhinha. Ela se olhava no espelho, sentindo-se a mais bela de todas as coelhas. Não negando ao incontrolável instinto de vaidade, despediu-se do marido coelhinho e dirigiu-se à porta da rua para um passeio exibicionista. Tão elegante estava ela que já nem mais saltitava, e sim flutuava pelas ruas da pequena vila em que morava. Para sua alegria, não passou muito e logo encontrou-se com uma amiga. Como vai, dona Hiena? Foi logo dizendo. Pelo visto, não tão bem como a senhora, replicou Hiena indagando. De quem a senhora ganhou tão linda joia? Ah, foi do meu amado marido. Como? Todos sabem que ele ganha salário mínimo, disse a hiena, já com a boca torta de ciúmes. Não, ele não comprou. Na verdade, tem um baobá. E logo, dona Hiena já estava sabendo de toda a história. Com segundas intenções, ouviu tudo nos mínimos detalhes e mal se despediram, lá foi dona Hiena rumo ao próspero baobá. No caminho, mentalmente ia memorizando os elogios para se chegar às pedras preciosas. Tão logo avistou o baobá, disparou em sua direção. Parou embaixo dele e, fingindo-se mais cansada do que realmente estava, exclamou: Oh, que sombra maravilhosa! Muito obrigado, baobá, por você existir. O baobá, surpreso por receber 2 elogios no mesmo dia, após anos sendo praticamente ignorado, balançou levemente os galhos, agitando as folhas, muito feliz. Dona Hiena, com um sorriso repugnante, pensou animada: está dando certo. E foi logo prosseguindo: sua sombra é muito boa, e o seu fruto será igualmente bom? Acho que não. Se fosse gostoso, nasceria no chão, não no alto onde ninguém alcança. Logo, ouvia-se o baque do fruto partindo-se ao chão. Ansiosa, dona Hiena mal lambeu o fruto e foi logo concluindo: que mistérios mais você pode me mostrar? Seguindo exatamente o mesmo ritual, agitando levemente seus galhos e folhas, o baobá começou a abrir as camadas de seu tronco, lentamente. Mas, para a ganância da dona hiena, aquilo estava devagar demais. Foi então que, numa atitude insana, ela pulou em direção ao baobá e, aos gritos, começou a forçá-lo para que ele se abrisse mais rápido. Vamos, anda logo! Eu quero o tesouro! Me dá logo! Assustado e principalmente decepcionado, o baobá começou a se fechar com rapidez, força e determinação, de maneira que nunca mais se abriu para ninguém. Eu não sei quem foi a hiena que passou pela sua vida, fazendo com que você também se transformasse em um verdadeiro baobá, fechado para o mundo, fechado para a vida, fechado para as emoções, fechado para as pessoas. Eu não sei quem foi a hiena
que passou pela sua vida. Talvez tenham sido várias, e cada uma delas acabou levando um pedacinho de você, um pedacinho de suas alegrias, um pedacinho de seus sonhos, um pedacinho de sua inocência. Eu não sei quem foi a hiena que passou pela sua vida, mas o que nós dois sabemos, neste instante, é que continuar a viver fechado, magoado e com medo não tem contribuído em nada para a sua felicidade. Sem o exercício do perdão mútuo, as relações humanas se tornam cada vez mais insustentáveis. O perdão é algo que acontece dentro de nós. O perdão é uma experiência interna. A partir dessa vivência, nossa postura se abre para que deixemos partir a raiva, a indignação, a tristeza, a hostilidade e quaisquer outros maus sentimentos que estejam afetando a nossa vida. Se nos mantivermos conscientes e focados no aqui e agora, o perdão será sempre uma alternativa em nossa vida, aconteça o que acontecer. Ah, mas quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus. É verdade, quem perdoa é Deus, mas Ele perdoa através de você. E quando o nosso coração está repleto de Deus, surge em nós força até para perdoarmos o imperdoável. Perdoar e ser perdoado é o caminho mais confiável para uma vida plena, livre e feliz. Quando concedemos ou recebemos o perdão, um imenso peso é eliminado, transformando a vida de todos os envolvidos. A maioria das pessoas, quando passa por um trauma, tristeza ou ofensa, congela a vida naquele episódio. Quando escolhemos perdoar, nós damos um passo além daquela situação, permitindo que a vida continue. Perdoar e ser perdoado nos permite viver o agora, com capacidade para nos conduzirmos pela vida sem a interferência de fatos do passado. Quando sofremos uma ofensa, muitas vezes mergulhamos nas emoções negativas geradas por ela e não nos damos conta de que o perdão seria uma opção oportuna para aquele momento. Na verdade, eu sei ficar magoado, mas não sei como me livrar da mágoa. Laboratório da vida. Nosso dia a dia constitui-se em um verdadeiro laboratório, onde vivenciamos as mais diversas experiências. Muitas vezes obtemos resultados favoráveis, outras vezes, porém, semelhantemente a filmes do gênero cientista maluco, após uma acidental explosão, assustados e de cabelos completamente chamuscados, retiramo-nos do laboratório da vida, sentindo-nos um verdadeiro fracasso. Em nosso viver diário, estamos sujeitos a acertos e erros, épocas de calmaria ou de intempérie. Não foi ao acaso que Sêneca sabiamente instruiu-nos que, enquanto se vive, é necessário aprender a viver. O importante, porém, é jamais retirarmos-nos, fugirmos da vida e de todas as experiências que ela nos proporciona. Nos relacionamentos humanos, que também sofrem explosões em maior ou menor proporção, a maior lição a ser desfrutada consiste em analisarmos o que causou a explosão e quais posturas poderão evitar outras prováveis futuras explosões. Portanto, se sempre mantivermos a disposição de, controlando nossas emoções, buscarmos discernir a causa do efeito,
a ação da reação, o estímulo da resposta, seremos agradecidos com lições preciosas, retiradas inclusive de situações amargas que servem para amadurecer nosso caráter, jamais para endurecer nossos corações. Portanto, a compreensão e o autoconhecimento são ingredientes fundamentais para que deixemos de julgar as pessoas. O poeta e ensaísta alemão Friedrich Huckert, 1781 a 1866, alertou: perdoa, querido, a quem deu um passo errado. Não esqueças que também tu tem pés que podem tropeçar. Então, uma nova virtude nasce em nosso coração, a tolerância. Todo esse aprendizado se tornará essencial no momento em que o perdão se fizer necessário, e você se sentirá preparado. Como reprogramar hábitos emocionais destrutivos? Em primeiro lugar, tornando-nos conscientes deles, e em seguida, desejando profundamente lapidá-los. Não consigo entender por que agi de modo tão estúpido. Quantas vezes já pronunciamos frases de parecido teor? Creio que você, assim como eu, em inúmeras situações. A questão é que a maioria interroga-se sem a real intenção de encontrar a resposta. Funciona mais como uma expressão capaz de atenuar o sentimento de culpa do que um sincero raciocínio investigativo que vise a desativar tais hábitos emocionais destrutivos e evitar suas futuras repetições desnecessárias. Determinada feita, no intervalo de uma de minhas palestras, fui até uma sala onde funcionava a secretaria, conversar com a equipe promotora do evento. Após tomar uma pequena e desejada xícara de café, decidi ficar por ali mesmo e sentei-me num pequeno sofá, enquanto folheava um livro qualquer, no aguardo de minha próxima atividade. Logo, todos saíram da sala, com exceção de uma senhora, que estava sentada em frente ao computador, digitando as fichas dos participantes. Pude perceber que aquele parecia ser um dos primeiros encontros entre aquela gentil senhora e o milagre tecnológico chamado computador. Usando óculos na ponta do nariz e procurando demonstrar mais eficiência do que realmente possuía, para aquela função, lentamente caçava as teclas do computador, uma a uma, numa velocidade incrivelmente morosa. Observei que sua maior dificuldade, além de manusear o teclado, estava no fato de decifrar as fichas e determinadas caligrafias, de modo que, quando voltava ao teclado, o monitor estava com a proteção de tela ativada. Discretamente, ela emitia uma pequena expressão de desagrado. Agitava o mouse para que a tela principal voltasse e reiniciava a difícil tarefa de garimpar letras. Fiquei a observar essa mesma cena se repetir por 3 ou 4 vezes, e então lhe ofereci ajuda e desativei a proteção de tela. Parte do problema estava resolvido. Transportando esse episódio para o campo das emoções, podemos aprender muito ao traçarmos um simples paralelo. Dificuldade em lidar com o computador equivale ao fato de não sabermos lidar com nossas próprias emoções. Que dizer, então, das emoções alheias? Decifrar a caligrafia do outro. Espanto ao ver surgir a proteção de tela. A frase "não consigo entender porque agi de modo tão estúpido", já citada anteriormente, ilustra perfeitamente esse ponto.
Além de não sabermos lidar com nossas emoções e por desconhecermos sua origem, não é raro classificá-las como sendo reações normais e acabamos aceitando conviver com elas, embora nos desagradem. Agitar o mouse. Seriam os recursos utilizados ante determinadas emoções negativas, no intuito de abafá-las ou controlá-las, como, por exemplo, contar até 10, fechar os olhos e respirar profundamente, orar, ir ao banheiro para dar um grito no vaso sanitário e depois ativar a válvula de descarga. Enfim, podem até ser soluções que aliviam, mas definitivamente não resolvem. Basta um descuido e o episódio se repete. Desativar a proteção de tela. Ao compreender que era desnecessário aborrecer-se com a proteção de tela, pois existia o recurso de desativá-la, aquela senhora respirou um pouco mais aliviada. Em vez de ficarmos eternamente agitando o mouse no intuito de acalmar as nossas emoções destrutivas e perturbadoras, é muito mais salutar desenvolvermos a habilidade da compreensão de por que específicas emoções indesejáveis são automaticamente ativadas em nosso interior, ao mesmo tempo em que descobrimos através de quais meios podemos desativar tais mecanismos. Assumindo uma nova postura. Quando decido assumir uma nova postura para comigo mesmo e para com o próximo, significa que estou me abrindo para ver as mesmas pessoas, porém com olhos renovados, disposto a enxergar o que pode de fato existir por trás do eu magoado, do eu crítico, do eu vingativo. Ao enxergarmos todas as pessoas como seres que desejam profundamente receber amor, reconhecimento, aplausos, etc., nossos relacionamentos fluem muito mais harmonicamente, eliminando-se espaços para o surgimento de atritos. A questão, porém, é que a imensa maioria expressa esse desejo não por palavras, mas através de símbolos que precisam ser interpretados. O difícil é que nem sempre as pessoas estão aptas a interpretá-los. Não é sem fundamento que Ernest Cassirer, um dos maiores filósofos do século XX, afirmou que deveríamos definir o homem como animal simbólico e não como animal rationale. Concordo com o filósofo, porém, concedendo-me o direito de adaptá-la, prefiro afirmar que somos mais um ser simbólico do que um ser racional. Ouvir o que não foi dito. Você já se deparou com alguém no trabalho ou em seu lar que estivesse de cara feia? E quando indagado, logo se justifica, dizendo que não é nada com você. Aí você se pergunta, se não é nada comigo, então por que ele está mostrando essa fisionomia para mim? Isso não seria óbvio? Claro que sim. Seria o mais racional. Porém, na prática, nem sempre agimos de forma racional. Quando nos sentimos zangados, humilhados, frustrados ou contrariados, ao invés de comunicar esses sentimentos ao interessado, optamos por emitir símbolos a serem desvendados, tais como bater a porta, pisar duro, olhar frio, maxilar cerrado, respostas secas ou irônicas. Por isso, o alerta de John Powell. Para compreender as pessoas, devo escutar o que elas não estão dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer. Presença de atritos. Se nossos relacionamentos estiverem embasados no amor e no perdão,
não existirão tantos atritos. Porém, muitas vezes percebemos que houve uma inversão em nossos relacionamentos atuais, pois estão todos embasados no atrito e não existe amor e nem perdão. Nesse ponto crítico de desgaste extremo de nossas relações, após uma série de análises, ponderações e considerações, concluímos que mesmo um bom motor, por melhor que seja sua tecnologia, acabará por travar se continuar trabalhando com partículas de areia misturadas ao lubrificante. Mesmo que sejam minúsculas as partículas de mágoa, se não as deixo ir e continuo a carregá-las em meu dia a dia, minha qualidade de vida não será das melhores. Não dá mais para continuar existindo areia entre as pessoas com as quais convivo. Ninguém sente-se feliz por estar em atrito com quem quer que seja. De maneira unânime, sempre acreditamos que a solução definitiva desses atritos se daria através de uma mudança por parte da outra pessoa. Existem até aqueles que se colocam em oração para que o outro se modifique. Marilyn Ferguson declarou: que haja transformação e que comece comigo. Todos podem ser transformados, inclusive você. Antes de tentar modificar o outro, não se esqueça que você também pode e deve ser transformado em primeiro lugar, atentando para o hábito. Gosto muito do seguinte provérbio francês: falar bondosamente não machuca a língua. Eis mais um segredo para um viver feliz. Porém, um mau hábito muito comum e por vezes despercebido em nossa vida é o de criticar. Quando nos damos conta, lá está fulano ou fulana no alvo da conversa. Por vezes, sentimos um estranho prazer em identificar um ponto negativo em certas pessoas e divulgá-lo. Determinada vez, lia um bom livro durante um voo para Recife, Pernambuco, e ao meu lado viajavam também duas senhoras. Desde a decolagem do avião, as duas trocavam riquezas de detalhes sobre o podre de outra amiga. Quando percebi, estava com o livro aberto, porém de carona na conversa alheia. Eu sei que isso é feio, mas aconteceu. Interessante a maneira com que a conversa era conduzida, abastecida por um entusiasmo tão grande que, mesmo na hora do lanche servido a bordo, falavam de boca cheia. Não podiam perder um minuto sequer em sacrificar a coitadinha. Citavam um ato da amiga e, comparando-se a ela, afirmavam que, em seu lugar, jamais teriam agido daquele modo. Jamais teriam coragem, jamais permitiriam, jamais abusariam, jamais e jamais e jamais. E, finalizando, referiam-se a si mesmas como exemplo de bondade, fidelidade, caridade, compreensão, humanismo. Uma atitude desnecessária e questionável esta de denegrir a imagem do próximo, principalmente se aponto seus defeitos, comparando-os com as minhas supostas virtudes, ou seja, inconscientemente sinto a necessidade de rebaixá-lo para que eu possa ser exaltado. Ao desembarcarmos, sem querer fiquei ao lado delas na esteira, aguardando a liberação das bagagens. Pasmem vocês, pois o linchamento continuava, acompanhado de risos de deboche. Eu já estava quase rindo junto. Na vida real, ao procedermos dessa maneira, serão necessárias dúzias de carrinhos para carregar tanta bagagem podre que sequer nos pertence. Diariamente, ao nos relacionarmos com os mais diversos tipos de pessoas,
Veiculam também os mais diversos tipos de assuntos construtivos ou não, como numa esteira de bagagens de um aeroporto, podemos e devemos recolher somente o que nos pertence, sabendo que críticas e fofocas nada nos acrescentam. Por que, então, continuamos a agir de tal maneira? Hábito é a única e certeira resposta. Criticar é um hábito, assim como viver magoando também o é. O hábito é o melhor dos servos ou o pior dos amos, afirmou sabiamente Nathaniel Emmons. Quando cultivamos hábitos positivos e saudáveis, nossa vida recebe sua influência direta, podendo-se dizer o mesmo dos hábitos negativos, do qual acabamos tornando-nos prisioneiros. Romper com os maus hábitos é sem dúvida a solução para um viver mais saudável e produtivo. Lembremo-nos, porém, do importante alerta de Mark Twain: a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau.